Graça e paz, irmãos. Temos o privilégio hoje de continuar a nossa série que começamos. Pode ir, viu, Mari? Continuar a nossa série que nós começamos aqui na semana passada, nos profetas menores. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Oséias. Enquanto você abre a palavra do Senhor, eu quero só refrescar um pouco a sua memória, rapidamente, sobre algumas coisas que foram faladas de forma introdutória aqui sobre esses 12 livros dos profetas menores que nós vamos estar estudando nessa nossa nova série, Sede de Justiça. Quando você lê os profetas menores, você vai observar que são livros que falam da quebra da aliança por parte do povo de Deus. Fala também da chamada ao arrependimento, feita pelo Espírito de Deus por meio dos profetas. Fala de uma expectativa de juízo de Deus, que anuncia que vai ser derramado sobre o povo, se o povo continua vivendo numa vida de idolatria, numa vida de pecado. Mas também fala da expectativa da redenção, da expectativa de que o amor de Deus redima todas as coisas, redima o povo de Deus, que o povo da aliança, enfim, viva livre com o reino do Messias. Vimos também aqui, na semana passada, que a história dos reis está totalmente dentro da história ou das profecias desses 12 profetas menores. Vimos que quando o povo rejeita Deus como rei e rejeita Samuel ali como juiz, Deus dá ao povo aquilo que o povo queria. Então o povo começa a ter rei, que é o rei Saul, sendo que Saul já mostra que ele é homem, que ele é pecador e ele não é aprovado por Deus. Deus levanta Davi. Então Saul é medido, Davi é medido, ele é elogiado como homem segundo o coração de Deus, apesar de ter tido os seus pecados, mas ele é um homem que se arrepende e anda na vontade do Senhor. Então o seu filho, depois da sua morte, Salomão, assume o trono. Ele é um bom rei, contudo também ele é imperfeito, ele tem os seus pecados, ele pesa os impostos ali sobre o povo de Israel. Isso gera um grande problema, porque quando Salomão morre, o seu filho, ele diz que vai dobrar os impostos que o seu pai cobrava. O povo fica revoltado com isso. Então o reino se divide e agora não tem mais as 12 tribos unidas, mas ficam 10 tribos ao norte, sendo governadas por Jeroboão, e Roboão fica como rei das tribos do sul, Judá ali e Benjamim. Então essa divisão do reino de Deus é algo muito caro ao Senhor. Deus não se agrada dessa divisão do reino, até porque o reino norte, ele passa a existir com uma adoração paralela, com valores paralelos, e passa a ser um reino idólatra. Não que o reino de Judá fosse um reino perfeito, porque também foi um reino com os seus pecados. Contudo, a diferença é que alguns reis do reino sul de Israel, ou do reino de Judá, eles se arrependiam dos seus pecados, mas todos os reis de Israel, que eram as tribos do norte, foram reis ímpios. Então, havia uma grande infidelidade espiritual por parte do povo de Deus, tanto de um lado como do outro. Mas vamos ver em toda essa jornada que o amor pactual de Deus, ele vai ser uma grande bandeira, tremulando, mostrando que Deus ama o povo do pacto. Ele ama o povo da sua aliança. Isso não significa que
não vem juízo sobre o seu povo. O juízo sempre vem sobre o seu povo, e o livro de Oséias vai falar fortemente sobre esse juízo. Contudo, por trás desse juízo, ou como base desse juízo, nós vamos ver nos profetas menores o amor pactual de Deus pelo seu povo. Então, ele anuncia o seu amor, anuncia o seu juízo e chama o seu povo ao arrependimento. É isso que todos esses profetas vão fazer ao longo das profecias que Deus dá a esses homens. Então, chegamos à vida de Oséias, que é o profeta específico, que nós vamos estudar aqui nos nossos próximos encontros. E a gente percebe que Deus, para se comunicar amorosamente e para se comunicar de forma forte com o seu povo, Ele está disposto a fazer coisas que, inclusive, a gente não entende. E a vida de Oséias é uma vida que a gente fica raciocinando o porquê Deus fez isso com ele. E você vai entender aqui porquê. Oséias é chamado por Deus a ter um casamento com uma prostituta e ter filhos com essa mulher, que era uma prostituta chamada Gomer. A gente vai ver aqui ao longo da nossa exposição. E essa relação de Oséias com a sua esposa e o nome dos seus filhos tem tudo a ver com a mensagem que Deus queria dar a Israel. A vida de Oséias passa a ser uma parábola. Não que esse texto seja uma parábola, esse texto é literal. Oséias casa literalmente com Gomer, isso é verdade, mas tudo o que vai acontecendo na vida de Oséias aponta para o amor de Deus e aponta para a infidelidade do povo de Deus. E olhando dessa maneira, você vai conseguir entender a profecia de Deus a Oséias. Então, essa profecia ela acontece em cerca de 755 anos antes de Cristo, pouco antes do cativeiro assírio. Você lembra que Deus levantou a Assíria para disciplinar o reino de Israel, ou seja, o reino norte. Aqui não estou falando de Judá, que vem em outro cativeiro com Nabucodonosor, e Judá volta do cativeiro para a terra. Mas não foi o que aconteceu com as tribos do norte, com as 10 tribos do norte, com Israel. Israel foi destruído como disciplina do Senhor. Eles foram dispersos, eles foram semeados, como é a linguagem que Oséias usa. Eles foram semeados para todas as nações, foram espalhados, e o reino norte, ele deixa de ter essa identidade e permanece no final da história. O reino sul, que era o reino onde estava a promessa, porque era o reino de onde estava a tribo de Judá, de onde vinha a promessa de Davi. E você sabe que Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Então a promessa do Senhor, a aliança do Senhor, ela continua através do reino sul. Mais adiante, tribos do norte, eles fazem as pazes aí com esse reino sul. Não são pazes tão perfeitas assim, mas Deus ele vai estabelecendo a sua história. Só para você entender um pouco aqui, o contexto é um pouco antes dessa destruição, desse exílio de Israel, que Oséias é levantado por Deus para profetizar. O tema do livro Oséias, a gente poderia dizer que é o amor firme e imutável de Deus a um povo infiel. O amor firme e imutável de Deus a um povo infiel. E é esse amor que leva Deus a falar com o seu povo. E agora eu convido você a ler o texto do capítulo 1, do versículo 2 ao capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor.
Então Oséias foi e se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Ló-Ruamá. Ló-Ruamá significa que não recebeu compaixão, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei nem pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Ló-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor lhe disse: ponha nele o nome Ló-Ami. Ló-Ami significa não meu povo, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem seus irmãos de Ami. Ami significa meu povo, e suas irmãs de Ruamá. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Um texto tão cheio de detalhes, tão cheios, ó Pai, de coisas que nós precisamos prestar atenção com calma para entender o que o Senhor quer revelar ao Teu povo. Então pedimos a Tua sabedoria através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Oséias, assim como a maioria dos profetas de Israel, ele se preparava para ser profeta. Havia uma escola de profetas, assim como hoje em dia nós temos aí os seminários formando pastores, formando líderes para a igreja, presbíteros. Havia sim um ensino para que as pessoas que fossem chamadas por Deus, eles profetizassem. E Oséias, ele, para inaugurar o seu ministério profético, ele recebe a voz do Senhor pela primeira vez. Então, no versículo 2, que é o primeiro versículo da nossa exposição aqui, deixa claro que quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta. Já pensou se Deus chegasse para você e lhe desse um ministério, e esse ministério, a primeira ordem que Deus lhe desse, você não tivesse uma escolha de obedecer ou não obedecer, somente olhar para o Senhor e dizer sim, Senhor, e Deus lhe desse algo muito difícil de cumprir? Eu creio que todos os sonhos de formar uma família, temos aqui irmãos que se casaram nesse mês, tivemos 3 casamentos. Veja, o sonho de formar uma família, de ver os filhos crescendo, aquela coisa toda, uma família bonita, uma família que serve a Deus. E aí Deus diz assim: olha, você vai casar com uma pessoa que não tem temor a mim. Você não vai casar com aquela pessoa que você idealizou, mas você vai casar com alguém que vai trair você dia e noite. Imagina a dor do coração desse profeta. Foi exatamente essa a ordem que Deus dá
a Oséias como início do seu ministério, como sendo aquela vida que na sua própria vida ela seria uma profecia, ela seria como uma mensagem para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas você pode questionar e dizer assim, mas como é que Deus deu uma ordem dessa? E você pode ser o melhor teólogo do mundo, nós não vamos encontrar muitas respostas para explicar exatamente o que levou o Senhor a abrir aqui essa exceção, que não é privilégio, mas é um fardo pesadíssimo na vida daquele profeta. E ele vai e se casa com aquela mulher. Nós temos a lei do Senhor e o povo de Deus é guiado pela lei do Senhor, e nós sabemos que não é da vontade de Deus que nós nos casemos com pessoas que não temem a Deus. Essa é a ordem do Senhor para o seu povo, e nós conhecemos essa ordem. Então, ninguém aqui está autorizado biblicamente a pensar, eu acho que eu sou igual ao profeta Oséias, eu vou casar com a pessoa que der aqui na minha cabeça. Não, esse caso é um caso que é uma exceção direta do próprio Deus para passar uma mensagem para o povo do Senhor de forma revelacional. Só até aí. Eu não quero explicar muito além disso, vou deixar para o pastor Ronaldo, nos próximos encontros, explicar mais sobre isso aqui. Mas o que é que acontece? Qual é a razão dada pelo próprio texto para Oséias se casar com Gomer? Ele diz, é porque a terra, ou seja, tanto o reino norte como o reino sul, a terra se prostituiu. O povo de Deus que foi colocado naquela terra, uma terra prometida pelo Senhor, esse povo estava profanando a terra do Senhor. Então ele diz, a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E a pergunta é, que prostituição é essa? Que traição é essa que é comparada à vida de uma mulher infiel que o povo de Deus estava cometendo? E quando nós olhamos o contexto da própria Bíblia e também o contexto histórico, a gente percebe que o povo de Deus, ele é tendente a abandonar a adoração ao Senhor, a adoração cultica, para adorar ídolos. Quando as nações ao redor apresentavam um outro tipo de adoração, outros deuses, havia muita gente do povo de Deus, havia líderes do povo de Deus, governantes, liderança religiosa, que estava abandonando a adoração ao Senhor, estabelecendo culto aos deuses das outras nações, a Baal e tantos outros deuses que eram adorados ali. Mas não apenas esse tipo de adoração litúrgica acontecia. A vida do povo não era mais uma vida de pessoas comprometidas com o Senhor, de pessoas que amavam a aliança do Senhor, que amavam a lei do Senhor, que diziam como Davi, eu amo a tua lei. O povo já não vivia assim, amando a lei do Senhor. Por isso eles viviam de acordo com o seu próprio coração, se prostituíam cultualmente falando, mas também se prostituíam fisicamente falando. Até porque haviam rituais de adoração que eram feitos com prostitutas cultuais, e a baixa moral daquele povo também levava a eles praticarem todo tipo de coisa condenada pela palavra do Senhor. Chega a certo ponto, irmãos, que no Reino Norte, já desde o princípio, ali com Jeroboão, é colocado em Betel um bezerro de ouro, e em Dan outro bezerro de ouro, para que o povo adorasse. E havia uma adoração mista ali, porque eles não queriam mais ter parte com a adoração em Jerusalém, que pertenciam ao Reino Sul. Então eles inventaram a sua própria adoração e substituíram o templo do Senhor, substituíram o local que Deus definiu que ele seria adorado, por adoração em Samaria e nos montes. Então, isso parece estar muito distante de nós, mas
isso toca em muitos pontos da nossa vida como igreja do Senhor. Isso mostra muitas vezes que eu e você somos capazes de nos prostituirmos na nossa adoração. Mostra que a nossa moral, ela também pode cair, assim como a moral do povo de Deus caiu. Que o nosso apego à palavra do Senhor, a tudo que a palavra do Senhor nos ensina, a cada detalhe, a nossa fé em tudo aquilo que foi revelado, ela pode também enfraquecer. E em muitos momentos, nós nos pegamos, ao invés de adorando a Deus conforme prescrito nas Escrituras Sagradas, colocando na nossa vida outras coisas, colocando o nosso trabalho no lugar de Deus, colocando os nossos estudos no lugar de Deus, colocando o desejo por ter relações sexuais, como é o que aconteceu aqui também com o povo de Israel, no lugar de Deus, como se isso fosse melhor do que Deus, como se isso fosse maior do que Deus, colocando a nossa própria família no lugar de Deus. Então pense, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é traição ao nosso Senhor. Essa prostituição espiritual, ela não aconteceu só com Israel. Nós somos tentados diariamente a sermos infiéis para com o nosso Deus. E precisamos estar atentos a isso. Então, seguindo, irmãos, versículo 3. Oséias, obediente ao Senhor, ele foi e se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E aí, nós vamos ter 3 filhos que Gomer vai ter. Nós temos pelo menos certeza que um deles era filho legítimo de Oséias. Os outros 2 não se sabe se eram filhos legítimos de Oséias, mas Oséias assume-os como filhos. E os nomes destes filhos, uma filha e 2 filhos, eles passam uma mensagem para o povo de Deus naquela época e também para nós hoje. Então vamos ver aqui esses 3 filhos de Oséias, de Gomer. O primeiro, Jezreel. Veja aí, versículo 4. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. E essa história está lá em 2 Reis 10, 11. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, eu disse que é um texto difícil. Vamos entender o que esse versículo 4 significa. O que é que Deus está falando sobre esse nome Jezreel, sobre esse rei chamado Jeú. Quando você vai lá no livro de Reis e você encontra a história de um rei chamado Acabe, você lembra do rei Acabe? Qual era o nome da sua esposa? Jezabel. Era uma mulher joia, não era? Acho que é a mulher mais perversa das escrituras sagradas. Nas histórias das escrituras, eu creio que não há mulher como Jezabel. Tem outras que têm o mesmo espírito, digamos assim, de Jezabel. Inclusive aquela que influencia para cortar a cabeça de João Batista. Você lembra aí dessa história? Enquanto Acabe, ele reinava lá em Israel, o reino tinha um palácio de inverno nessa cidade chamada Jezreel. E perto do palácio, colado lá ao palácio, havia uma vinha. Havia um lugar muito fértil, muito bonito, que Acabe colocou os olhos naquele lugar. Era a vinha de Nabote. Quem lembra aí da história da vinha de Nabote? O pessoal que veio aí de algumas outras igrejas conhece, né? Os presbiterianos têm que ler aí o Antigo Testamento mais, viu? Então, a vinha de Nabote era uma vinha bonita, era uma vinha que enchia os olhos, e Acabe colocou os olhos ali e disse: eu quero essa vinha.
E aí ele começa a negociar com Nabote para comprar aquela vinha. Mas Nabote diz: eu não posso vender porque é herança, é terra de herança. E eu não posso vender essa terra para você. Já pensou que coragem? Você negar ao rei a venda de uma terra? Então Nabote nega a venda daquela terra. Acabe fica transtornado. E ele vai para sua cama, parece um menino amarelo. E ele fica com a cara lá na cama. O texto conta essa história. E aí Jezabel chega e vê Acabe triste. E ela olha para Acabe e fica também aperreada. O que aconteceu, Acabe? Eu tentei comprar lá a vinha. E ele conta a história de tudo o que havia acontecido. E Jezabel, que não era flor que se cheirasse, ela providencia então uma forma de ter aquela vinha. Resumindo a história, Nabote, né, que eu falei? Ok. Nabote, ele é morto, a sua família é morta, todas as pessoas que habitavam ali naquela terra são mortas. E Jezabel chega dizendo: resolvi o teu problema. Está tudo morto. A terra agora é tua. E Acabe, que era frouxo e se escorava na brabeza da sua esposa, achou foi bom. E ali ele adquire aquela terra com o sangue inocente de Nabote. Então, Deus, lá em 1 Reis 19, levanta o profeta Elias e diz: olha, Elias, você vai ungir Jeú para ser rei no lugar de Acabe. E diz também que ele iria ungir Eliseu para ser profeta no lugar do próprio Elias. Então acontece que quando Eliseu ele assume o lugar de Elias como profeta, chega um momento que ele via um mensageiro para Jeú, e Jeú ele era o comandante da guarda, não mais de Acabe, porque agora Acabe já não reinava mais, mas o seu filho Jorão é quem reinava, e Jezabel continuava viva. E o mensageiro vai lá e unge Jeú, assim como lembra que Davi foi ungido rei, mesmo Saul ainda reinando. Então ele unge Jeú para ser rei no lugar ali de Acabe, e deixa uma mensagem para Jeú, e diz: Jeú, você deve matar toda a família de Acabe, porque a família de Acabe foi reprovada por tudo aquilo que praticou, por toda a injustiça cometida. Então Jeú, ele vai ali naquele lugar em Jezreel e mata Jorão, que é o filho do rei Acabe, mata também Jezabel, que é lançada da janela do quarto e cai. E tem toda a história, irmãos. A gente precisa ler essas histórias para se familiarizar com ela. E uma profecia específica se cumpre quando Jezabel é lançada lá de cima do palácio e cai. E a profecia dizia que os cachorros comeriam ali os restos mortais de Jezabel. Veja que lugar, Jezreel, um lugar que é um misto de coisas, não é? Um lugar que é uma terra linda, uma terra próspera, uma terra onde o Reino Norte tirou muita prosperidade, porque esse Reino Norte aqui, ele está cometendo toda essa idolatria, toda essa prostituição espiritual, também porque ele é próspero. Ele não é um reino que está pobre, ele é um reino que abandonou o Senhor e prosperou, ficou rico. Então qual era a sensação deles? A sensação era: nós estamos bem, porque nós estamos prósperos. Mas Deus que tudo vê, Deus que não é homem, Deus que sabe de todas as coisas e que cumpre as suas advertências, ele tinha o dia certo para exercer a sua disciplina sobre tanto a família de Acabe, mas também sobre todo o povo de Israel. Mas qual é o problema de Jeú? Jeú, mesmo obedecendo ao Senhor, ele tinha no seu coração um desejo de poder, um desejo de expandir, um desejo que ia muito além de obedecer aquilo que Deus queria para a vida dele. Então, além de matar a família de Acabe,
ele mata também a família de Acasias, que era rei do Reino Sul. E a profecia não dizia para ele matar Acasias, nem a sua família. Mas ele vai lá, mata o rei do Reino Sul e mata toda a família numa matança terrível que Jeú faz acontecer ali. Mais adiante, Jeú também concorda com a adoração aos bezerros que ficavam em Dan, em Betel. E ele, por mais que ele houvesse parar a adoração a Baal, ele promove a adoração a outros deuses em Israel. Então, Jeú foi usado por Deus para disciplinar todo aquele povo pecador, toda aquela injustiça que vinha acontecendo, sim. Mas ao mesmo tempo, ele é um homem que não cumpre a vontade do Senhor. Então, o que é que isso significa? O que é que o nome dessa criança que nasce significa? Significa que quando eu e você, quando a igreja do Senhor anda em prostituição espiritual, quando nós abandonamos o nosso Deus, quando nós passamos a fazer do nosso culto, por exemplo, um culto impuro, um culto cheio de coisa que a palavra de Deus não ordena que a gente faça, ou quando a nossa vida, o nosso dia a dia, que é também culto ao Senhor, passa a priorizar tantas outras coisas, menos Deus na nossa vida, o juízo de Deus, a condenação, a tragédia, porque é isso que significa essa cidade que ao mesmo tempo ilude porque é tão próspera, mas tanto sangue é derramado ali. Nós não devemos nos enganar. A tragédia, ela pode vir na nossa vida quando nós permanecemos em idolatria espiritual, assim como os reis do Reino Norte e também do Reino Sul. Assim como o povo de Israel fez. A mão do Senhor pode pesar de forma dura, e como já falamos aqui, pesou. Tanto que o reino norte deixou de existir, foi espalhado por toda a terra. E a mão do Senhor só preservou o Reino Sul e não o Reino Norte. Então, é um alerta para nós, é duro para nós, mas precisa ser anunciado. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei com que você está se metendo. Perdão, a palavra foi a única que veio aqui. Não sei com o que você tem se relacionado. Ou a prioridade, ou aquilo que tem sido o centro da sua vida. Tome cuidado. Com Deus não se brinca. Como diz a palavra do Senhor, de Deus não se zomba. Então, vamos continuar. O segundo filho de Oséias, na verdade aqui é uma filha. Diz assim o versículo 6. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Ló-Ruamá. Ló-Ruamá significa que não recebeu compaixão. Não recebeu compaixão. Porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Meus irmãos, Deus, ele sempre se mostra compassivo. Essa é a característica do Deus que nós conhecemos, não é verdade? Deus é bom, Deus é paciente. Muitas vezes a nossa vida, a gente insiste por caminhos de distanciamento do Senhor. Muitas vezes, eu e você, por mais que a gente venha domingo após domingo para a igreja, durante a semana, nós nutrimos um estilo de vida que, quando a gente vai espremer, não sai nada de relacionamento com Deus. E aqui eu não estou querendo inverter a vida espiritual, porque nós sabemos que nós andamos baseados no que Deus fez por nós e nós reagimos àquilo que Deus faz por nós. Eu sei disso, mas aqui a exortação diz respeito também à nossa responsabilidade, àquilo que nós temos feito. E aí, quando nós
vamos vivendo a nossa vida e muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, nós nos distanciamos dele, nós percebemos a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor incondicional sendo derramado, bênçãos que ele derrama na nossa vida, coisas maravilhosas que ele faz na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos. E a gente pensa, meu Deus do céu, é muito bom, porque eu não tenho andado como deveria, mas o Senhor é muito gracioso comigo. Na verdade, essa é a marca de Deus com a igreja, a graça de Deus. Mas perceba que grande tragédia está acontecendo com o povo de Deus aqui, irmãos. Chega ao ponto de Oséias ter uma filha e o nome que Deus manda que seja colocado nessa filha é: não terei mais misericórdia de você. Que notícia triste. Já pensou se a gente acordasse pela manhã? Nós dizemos, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas já pensou se você acordasse e naquele dia a misericórdia do Senhor não se renovou na sua vida? Que tristeza, que terror seria se a misericórdia do Senhor não estivesse mais sobre nós. Porque nós somos pecadores. O que seria reservado para pecadores, para pessoas que ofendem a Deus por pensamentos, por atitudes, por palavras? Se a misericórdia do Senhor não fosse sobre nós, nós estaríamos perdidos. E o Senhor diz que para aquele povo ali cessou, ou pelo menos por um momento, aquilo que aconteceria com aquele povo. Deus não iria impedir que acontecesse. Deus iria dizer: faça-se, desça a disciplina sobre ele, a mão pese sobre ele nesse momento, e não vai ter quem coloque a mão para impedir. O cálice da ira de Deus havia chegado no seu topo e transbordaria sobre o seu povo. Será que saber que isso pode acontecer também conosco nos freia na nossa iniquidade? Será que isso freia a nossa prostituição, os nossos vícios, os nossos pecados ocultos, aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo? Será que esse alerta do Senhor, que mostra uma maldição através do nome Jezreel, mas que mostra aqui o cancelar da compaixão através aqui do nome Lo-Ruhamah, será que isso faz a gente refletir e pensar que nós precisamos parar de nos distanciarmos do Senhor, de trairmos ao nosso Deus? Minha oração é que o Espírito Santo use e vá usando essas profecias que vamos estudar aqui para alcançar o meu e o seu coração, enquanto nós conhecemos da palavra de Deus. Mas veja o que ele diz no versículo 7. Porém, da casa de Judá, eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Só um minuto. Da casa de Judá, eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Existem aqui duas razões para Deus, neste instante aqui, neste momento específico, estar olhando para o Reino Sul, para Judá, de forma diferente de que ele estava olhando para o Reino Norte. Havia na história do Reino Sul movimentos de quebrantamento. Eram pessoas que também pecavam, que muitas vezes estavam adorando outros deuses, mas em muitos momentos houve quebrantamento, houve avivamento desse povo. Esse povo parou para pensar em vários instantes e mudaram os seus maus caminhos. Reis que até um certo momento eram reis maus e se arrependeram até no final da vida e passaram ali a servir ao Senhor. Então, essa é uma razão
para a misericórdia de Deus permanecer aqui sobre o reino de Judá. Mas a segunda razão nós conhecemos, é que a aliança do Senhor, ela estava posta sobre a promessa de que viria um descendente de Davi. Então, Deus não havia autorizado a divisão do reino. Essas 10 tribos que permaneceram no norte, mas que se separaram ali das tribos do sul, Deus não se agradou daquilo. O desejo de Deus é que as 12 tribos permanecessem unidas como um só povo. Mas a promessa estava na descendência de Davi. Então a misericórdia de Deus, que aqui aponta para o pacto que ele faz. O pacto não era em relação ali às outras tribos nesse sentido específico, era no sentido amplo. Ok, o meu tempo está acabando. Mas no sentido específico, viria da linhagem do rei Davi. Então ele diz: da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, nós vemos aqui que Deus era o próprio Deus que via dando livramento ao reino de Judá. A mão da misericórdia de Deus ainda estava sobre Judá, livrando, preservando. Mas na frente esse povo também é levado para o cativeiro. Mas o próprio Deus traz esse povo de volta, povo de Judá. Mas a situação de Israel foi uma situação que podemos dizer que foi irremediável por conta da sua destruição. Que nós não sejamos como Israel. Que nós não sejamos desfeitos. Que nós não sejamos destruídos por causa de um coração tão obstinado pelos nossos prazeres, por aquilo que a gente cobiça, por aquilo que a gente tanto quer, ao ponto de morrermos agarrados, como naqueles filmes, né, que passam, que é em busca de um grande tesouro, e quando aquele aventureiro alcança aquele tesouro, ele não larga o tesouro, ou ele solta o tesouro e vive, ou ele morre abraçado com o seu tesouro, né? E ali o vilão sempre morre numa cena como essa. Às vezes a gente é assim também. A gente se abraça com o nosso ídolo e a gente morre com o nosso ídolo. Que não seja assim na nossa vida. Então eu quero falar agora do último filho de Ezequiel, para que a gente possa encerrar a nossa meditação de hoje. Então, irmãos, o tempo vai passando, vai percebendo. Há um casamento, há uma gravidez, há um nascimento de um filho. O tempo passa, há uma outra gravidez, há todo o tempo até nascer uma filha. E agora aqui, depois de passar o tempo, o povo permanece do mesmo jeito. E nasce um filho chamado Lo-Ami. Versículo 8. Depois de ter desmamado Lo-Ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome Lo-Ami. Lo-Ami significa não o meu povo, porque vocês não são o meu povo. Nem eu serei o seu Deus. Nem eu serei o seu Deus. Uma das linguagens mais doces da aliança de Deus com a igreja, da aliança de Deus com o seu povo, desde o Antigo Testamento, é quando Deus diz assim: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Essa unidade, esse Deus que é nosso e nós sermos desse Deus, faz parte da relação de aliança. Assim como no casamento, um pertence ao outro, na aliança que nós fazemos com Deus, a igreja pertence a Deus e Deus pertence à igreja. Mas o nosso pecado pode levar ao ponto de Deus, por um momento, por um instante, com um objetivo específico, dizer assim: você não é meu não, você não é meu povo não,
essa vida que você vive, esse estilo de vida que você tem, essa insistência em praticar o mal, depois de tanta exortação, depois de tanta conversa, depois da palavra ter sido anunciada, depois dos meus profetas terem se levantado na sua vida para mostrar que você estava errado e você permanece desse jeito, você não se comporta como meu povo. Então, você não é meu povo. Lo-ami, não meu povo. E essa aqui é a maior de todas as perdas que um ser humano pode ter. Ele ser tido por Deus como alguém que está excluído, alguém que está fora. Você lembra lá em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo, 11 não, perdão irmãos, eu coloquei 11 aqui, mas veio na cabeça que está errado aqui. Mas quando o apóstolo Paulo, ele exclui uma pessoa da comunhão da igreja, porque estava cometendo a atrocidade de ter relações com a esposa do seu pai. Você lembra dessa história? E Deus diz assim, entrega a Satanás. Veja que coisa séria. Quando alguém fazia parte do corpo de Deus, quando alguém caminhava com a igreja, com alguém que tinha comunhão com o Senhor, que gozava de todas as bênçãos do pacto, e de repente Deus diz assim, por causa da sua obstinação, você não faz mais parte, você está excluído do povo de Deus. Esse é o fundo do poço, esse é o lugar que eu não desejo que ninguém chegue. É verdade que aquela pessoa, quando nós vamos estudando as cartas ali aos Coríntios, essa pessoa depois se arrepende. E Paulo manda chamar de volta essa pessoa. E essa pessoa volta à comunhão da igreja. Mas precisou, por um momento, essa pessoa ser tratada como se não fosse povo de Deus. Foi necessário que isso acontecesse, para que essa pessoa se arrependesse daquilo que estava vivendo. Nós não podemos, irmãos, eu e você, nós não podemos brincar com a mão do Senhor, com aquilo que advém como consequência da desobediência ao pacto de Deus. Já passou o tempo da gente andar como menino, como criança, que fica brincando com coisa séria. Precisamos olhar com gravidade para a lei do Senhor e levar a sério as suas advertências. Então, queridos, o ponto da virada do texto está nos versículos 10 e 11. Quando nós vemos o amor pactual de Deus, assim como essa pessoa que foi recebida de volta lá na igreja dos Coríntios, acontece algo muito interessante também com o povo de Deus. Diz assim o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel, aqui os dois reinos, será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar em que lhe foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão para si, sobre si, uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Veja que coisa maravilhosa acontece aqui. É como se ele estivesse dizendo, a minha disciplina não será cancelada. A minha disciplina vem sobre Israel, desfaz o reino norte. Fico confundido na minha cabeça aqui, norte e sul. A disciplina desfaz o reino norte. A disciplina também vem sobre o reino sul, através da Babilônia. Você conhece a história. Mas chega um momento, e ele chama aqui de o dia de Jezreel, como quem diz, a minha disciplina, ela vai fazer efeito. Porque no final de tudo, a dureza de Deus para com seu povo, ela tem um objetivo final.
que é salvar o seu povo, que é levar o seu povo ao arrependimento. Na história dos reinos norte e sul, houve uma certa aproximação entre os dois reinos. Houve a misericórdia de Deus sendo derramada sobre os dois reinos mais adiante. Mas essa profecia que fala da reunião desses dois reinos, ela vai muito além do Estado de Israel. E a gente precisa entender isso lendo Romanos 9, 25 e 26. Eu vou ler para vocês, que eu creio que não está aqui na projeção. Diz assim: como também dizem Oséias, o apóstolo Paulo falando de Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quando é que essa profecia se cumpre, irmãos? Essa profecia se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é aquele que unifica. Cristo é aquele que salva samaritanos, porque a capital do Reino Norte era Samaria. Jesus salva samaritanos, mas também Jesus salva os judeus de Jerusalém. Então Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Essa é a grande profecia que vai acontecendo ao longo do ministério dos profetas. Vem acontecer no ministério de Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que vem trazer avivamento. É aquele que vem quebrar a prostituição espiritual do nosso coração. É aquele que alcança pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças, converte o coração dessas pessoas, judeus ou não judeus, e faz essas pessoas se arrependerem de viverem qualquer outra vida fora da vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É porque o Espírito de Deus, Ele age alcançando pessoas aqui no Brasil, aqui no Nordeste, pessoas recifenses, olindenses do interior, pessoas lá na Ásia, na África, Oceania. O Espírito Santo de Deus, ele unifica um povo para Deus, um povo que abandona os seus pecados, um povo, sim, que recebe advertências do juízo de Deus que virá sobre eles, e com o coração cheio de temor ao Senhor, mas ao mesmo tempo cheio de amor por um Deus que dá o seu próprio Filho para pagar por todo o pecado que Ele havia cometido. Essas pessoas são tomadas de uma resposta de amor a um Deus que envia ao mundo o seu próprio Filho para morrer por nós. Então, queridos, onde é que se quebra o ciclo da prostituição espiritual? Ele se quebra através da fé em Cristo Jesus. Todo aquele que creu, seja na época de Oséias mesmo, tanto do Reino Norte como do Reino Sul, todo aquele que viria a crer na época do Cristo encarnado, todo aquele que veio crer no ministério dos apóstolos, todos aqueles que creram na história da igreja, creram porque Jesus veio ao mundo para pagar pelo pecado dessas pessoas. Isso constrangeu-lhes o coração. Então, se eu e você, ainda somos tomados por pecados que nós não abrimos mão, ou por algum estilo de vida que tem configurado, quando você para pensar realmente, esse seu estilo de vida tem configurado uma vida de idolatria, uma vida de traição ao Senhor, uma vida de infidelidade, assim como a esposa de Oséias vivia diariamente essa prostituição. Se você percebe que seu coração é um coração de Gomer, um coração prostituído, a única forma de nós abandonarmos o nosso pecado é olharmos para a cruz de Cristo, é olharmos
para o fato de que Cristo pode levar sobre si o seu pecado e te perdoar de tudo aquilo que você tem vivido. Lembre-se, a aliança de Deus permaneceu com o seu povo. A união dos reinos está acontecendo, aconteceu e continua acontecendo por causa da misericórdia. Aquela misericórdia que havia sido cancelada, ela é renovada. Um povo que não era mais chamado de meu povo, agora, quando você lê aqui o versículo 1 do capítulo 2, diz assim: chamem seus irmãos de Ami, Ami significa meu povo, e suas irmãs de Ruamá. Ou seja, chamem uns aos outros aí, de pessoas que pertencem a Deus, de pessoas que recebem diariamente a misericórdia de Deus, porque é essa a nossa identidade como igreja do Senhor. Nós recebemos, através do Evangelho de Cristo Jesus, misericórdia, graça sobre graça, diariamente, e por isso nós somos sim, povo de Deus. Aproveite as pregações que são dadas aqui. Aproveite um ao outro. Ministre a palavra de Deus um ao outro. Leia a palavra de Deus que você tem acesso. O Espírito Santo, ele pode te libertar das suas prostituições espirituais. Porque nós somos um povo salvo. Nós somos um povo que fomos libertos pelo poder do Evangelho do Senhor. Portanto, queridos, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, a vida que temos vivido. O Senhor sabe, ó Pai, se porventura nós temos nos aliançado com outros deuses. O Senhor sabe os montes que nós temos subido para adorar aquilo que não vem do Senhor. O Senhor sabe os caminhos do nosso coração, Pai. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós aqui possa ser incomodado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Para que a gente não viva, ó Deus, brincando com a Tua justiça, brincando com o Teu juízo, com a Tua mão, Pai. Ó Deus, mas que haja arrependimento, que haja quebrantamento, para que onde parecia que nós não éramos Teu povo, para que onde parecia que a Tua misericórdia não ia se renovar, através, ó Pai, da Tua ação, a Tua misericórdia se renove sobre nós, o Teu amor se renove sobre as nossas vidas, a nossa identidade seja renovada. Somos do Senhor e o Senhor é nosso. Não deixa que o nosso coração nos engane, dizendo outra coisa, outra mentira, Senhor Deus, ou alguma mentira. Mas que a única verdade que vem de Ti, ela se firme dentro do nosso coração. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.